Podem sentar. Quem estava aqui, quem esteve aqui na festa dos tabernáculos? Foi bênção, não foi? Presente de Deus. Quem não estava? Alguém não estava? Oh, algumas pessoas estão nos visitando, né? Deus abençoe vocês. Que festa linda, que maravilha. Vocês podem inclusive assistir pelo YouTube. Todos os dias foram filmados, né? Foram transmitidos, aí ficam gravados lá, ficam salvos. E precisamos aprender a celebrar outras festas também, não apenas tabernáculos, mas celebrar outras festas. Muito bem, abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 20. Hoje nem relógio eu trouxe, irmãos, olha que perigo. Meu reloginho está bem na frente, né, Júber? Eu botei um bem grande aqui na frente. Provérbios 20. Apenas o verso 5. A palavra do Senhor diz assim: os propósitos do coração humano são como águas profundas, mas quem é inteligente sabe como trazê-los à tona. Feche seus olhos, curve sua cabeça, vamos orar. Pai, nós bendizemos a Ti pela Tua santa palavra. Nós Te exaltamos porque Tu és Deus. Tu és o nosso Deus. Não há outro além de Ti, não há outro como Tu. Nós queremos nos render a Ti, queremos aprender de Ti. E obrigado pela Tua palavra, que é bússola para as nossas vidas. Senhor, nós Te pedimos, fala conosco. Rejeitamos ações de principados e potestades que trabalham prendendo a mente das pessoas, de maneira que não entendam a palavra, Senhor. Que esses principados e potestades não tenham poder algum sobre nós, sobre aqueles que estão aqui e aqueles que assistem através da internet essa palavra. Que o Espírito Santo abra o nosso entendimento, e não apenas hoje, mas todas as vezes que ouvirmos, que lermos, que meditarmos, que estudarmos a Tua palavra, que o Espírito Santo venha abrir o nosso entendimento. Senhor, unge-me para falar, e unge cada pessoa para ouvir e entender, e Te daremos honra e glória, louvor. Que possamos não apenas aprender, mas decidir a partir daquilo que o Senhor falar aos nossos corações, em o nome de Jesus. Amém? Você pode mais uma vez dar um aplauso ao Senhor. As crianças podem ir para a salinha, ok? As tias já estão lá, sinalizando, igual aqueles sinalizadores de avião, né? Vai para a direita, para a esquerda. Sinalizador de avião em pátio, tá, gente? Quando está estacionando. Hoje eu quero falar da oração ao propósito. Esse é o nosso tema de hoje. Da oração ao propósito. Desde Adão, quando ele disse: a mulher que tu me deste, me deu fruto e eu comi. O ser humano tem aprendido, tem a tendência de culpar os outros pelos seus fracassos. Nós vemos filhos que culpam os pais por não serem felizes, empregados que culpam os patrões pelas dificuldades financeiras, muitos culpam os governos, maridos culpam as esposas e vice-versa, pelos problemas do casamento. Não estou dizendo, queridos, que o outro não tem uma parcela de responsabilidade, mas jogar a culpa nos outros não é a melhor maneira de resolver os nossos problemas. Fale para o seu irmão assim: aprenda a assumir as suas responsabilidades, se você quer uma mudança de vida. Amém? Provérbios 20, verso 5, como nós lemos: o propósito no coração do homem são como águas profundas, mas quem é inteligente sabe trazê-los à tona. Quando eu olho esse texto, eu faço duas perguntas. O propósito do coração do homem são como águas profundas. Esse texto está falando de eu descobrir o propósito no coração de outros, ou de eu descobrir os propósitos que estão dentro do meu coração? Deu para entender?
Eu acredito que ambas. E uma pessoa de muita sabedoria, e nós vamos ver já já que não é apenas inteligência, ela consegue trazer à tona o que há no coração do outro, este propósito via à tona. E nós precisamos aprender, irmãos, a discernir o propósito, amém? Nós precisamos aprender a como viver o propósito de Deus. E eu gostaria de colocar algumas coisas. Como viver o propósito de Deus? Em primeiro lugar, orando. Diga, orando. A oração ela é uma chave. Eu vi essa frase quando eu fiz o encontro. A oração é uma chave que abre a porta do dia e a tranca que fecha a porta da noite. A oração ela abre a porta do impossível. A oração ela é uma chave poderosa para muitas coisas, inclusive para trazer à tona o propósito que Deus tem para nós. Deus ele tem prazer em responder a oração, amém? Repita comigo, diga, Deus tem prazer em responder a oração. Eu poderia hoje falar sobre os decretos de Deus em resposta às orações, e eu quero ter um tempo para falar sobre isso, que Deus se assenta no seu trono como rei, e ele, quando uma demanda chega a ele de imediato, ele decide, ele decreta. Nós vemos, por exemplo, a Bíblia fala sobre Roboão, sucessor de Salomão, filho de Salomão, que quando trouxeram uma demanda importante para ele pediu 3 dias para pensar. Por quê? Porque ele era humano, ele precisava recolher informações para tomar essas decisões. Deus, ele é dono, ele é pai da sabedoria e ele é onisciente. Então, quando uma demanda chega a ele não precisa de um tempo para decidir, porque ele sabe todas as coisas. E aí ele lança os decretos. Mas essa parte dos decretos de Deus, em resposta às nossas orações, fica para um outro momento. É só para você aguçar a sua curiosidade. Mas, irmãos, muitas vezes nós oramos pedindo a Deus que se cumpra a vontade, o propósito de Deus nas nossas vidas, mas nós mesmos sabotamos as nossas orações. Fala para o seu vizinho assim, não sabote as suas orações. Como assim, apóstolo? De que maneira nós podemos sabotar as orações? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 10. E voltando enquanto a gente está abrindo, a falar sobre a sabedoria para desatar o propósito no coração do outro, um dos trabalhos do coach é fazer isso. 1 Coríntios 10, verso 10 diz assim, não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Algumas versões dizem assim, não murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo anjo da morte ou destruidor. Nós falamos aqui que Deus repreende o devorador. Existem essas castas de principados, devorador e destruidor. São castas que trabalham juntas. E uma das coisas que você precisa entender é que você pode estar sabotando as suas orações através da murmuração. Irmãos, Deus odeia a murmuração. E quando nós murmuramos, nós abrimos portas para que principados se levantem contra as nossas vidas e causem dano. Olha o que diz Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua e o que bem a utiliza come do seu fruto. Preste atenção nisso. A morte e a vida estão no poder da língua. Então, no poder da língua, quando fala poder da língua, é o poder da palavra. A morte e a vida. Você pode estar gerando morte com o que você fala, ou você pode estar gerando vida com o que você diz.
A decisão é sua. E se nós não tomarmos cuidado, nós vamos emprestar os nossos lábios ao diabo. E vamos trazer tantos males. Preste atenção no que você fala. Isso pode mudar a sua vida. Quando você está zangado, o que é que você fala? Quando você dá algo errado no que você tentava fazer, o que é que você diz? Quando você está contrariado, chateado, o que é que você fala? Quando você é tentado, tentada, o que é que você fala? E quando você está feliz, o que é que você fala? Jesus disse: o que contamina o homem não é o que entra no homem, se referindo aos alimentos, mas o que sai do homem, se referindo à palavra. Vamos ler esse texto, Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15. A palavra do Senhor diz assim, verso 10. E convocando a multidão, Jesus disse: escutem, entendam. O que contamina uma pessoa, a pessoa não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isso sim contamina a pessoa. Então, aproximando-se deles, os discípulos disseram: sabia que os fariseus, ouvindo o que o Senhor disse, ficaram escandalizados? Mas ele respondeu: toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada. Esqueçam os fariseus, são cegos, são guias de cego. Ora um cego guia outro cego, ambos cairão no buraco. Então Pedro disse: explique-nos, disse a Jesus, explique-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: também vocês ainda não entenderam? Não compreendem que tudo que entra pela boca desce para o estômago e depois é eliminado? Quando você fala o número 2? Mas o que sai da boca vem do coração. E isso é o que contamina a pessoa. Porque do coração procedem maus pensamentos, e aqui coração é mente, homicídios, imoralidade sexual, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam a pessoa, mas o comer sem lavar as mãos não contamina. E em Marcos capítulo 7, verso 20 a 22, não vamos ler por causa do tempo, Jesus acrescenta a essa lista a palavra loucura. Então, o que contamina o homem não é o que entra, não são os alimentos. Jesus está falando aqui de uma contaminação espiritual. Mas o que sai da boca, ou seja, a palavra, ela contamina para o bem ou para o mal. Como diz Provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua, e a quem bem utiliza comerá dos seus frutos. Então muitas vezes você está orando algo, pedindo a Deus algo, e com seus lábios destruindo tudo que você orou. Dá para entender isso? Sim ou não? Então o que você está vivendo hoje, é fruto das suas orações, mas também é fruto das suas palavras. Fala para o seu irmão assim: o que você tem falado? A apóstola Valnice, ela diz assim: não verbalize o que você não quer que se torne manifesto na sua vida. Palavras têm poder. Na minha Bíblia, eu vou fazendo anotações com códigos, e toda vez que eu encontro algo que fale sobre o poder da palavra, eu coloco ali um PP minúsculo, que é poder da palavra. Não, e eu coloco minúsculo porque não é a palavra de Deus, mas é a palavra, nossa palavra pronunciada. Irmãos, quantas pessoas podem testemunhar o que elas falaram no passado e o que aconteceu? De coisas simples, de coisas banais, mas também de coisas sérias e até trágicas. Quantas pessoas começam a dizer, lançar maldição sobre si mesmas? Ai, eu sou burro, quando comete um erro.
Ai, você nunca aprende, né? A pessoa falando consigo mesmo. Você nunca aprende, para de errar, seu burro, sua burra, seu estúpido, sua estúpida. E a pessoa começa a lançar palavras de maldição. E isso também é uma forma de murmuração. Irmãos, no mundo do espírito não existe brincadeira. No mundo do espírito existem decretos. E o diabo se aproveita de palavras. Deus usa as nossas palavras. As nossas palavras são munição, ou nas mãos de Deus, ou nas mãos do diabo. Por isso, aprenda a dizer: Senhor, vigia a porta dos meus lábios. Eu oro assim, irmãos. Vigia a porta dos meus lábios. Você sabia que o que disseram sobre você também é importante? O que os seus pais, seus avós, pessoas que exercem ou exerceram uma autoridade sobre a sua vida, essas palavras também importam. Quando a Bíblia diz a morte e a vida está no poder da língua, a Bíblia não está se referindo especificamente ao que você fala sobre você, mas isso é amplo, o que os outros que têm autoridade sobre a sua vida falam sobre você. Como é importante o pai, a mãe, dizer: filho, eu te abençoo. Filho, você é inteligente. Filho, você é um vencedor, você é uma vencedora. Quando vai empreender algo, trazer palavras de afirmação. Como é importante isso, irmãos. A psicologia hoje, ela traz comprovação da importância dessas palavras. E quantas pessoas hoje em nossos dias, elas sentem falta exatamente de uma palavra dessa, vinda do coração do pai, vindo do coração da mãe, vindo de pessoas que são importantes para nós. Eu lembro que Raquel era bem pequenininha, e nós fomos para um retiro de jovens de uma igreja em Salvador pregar, eu e a Ed. E eu tinha recém-operado da vesícula, então eu estava sentindo dores ainda, e até preguei bem baixinho, porque o falar alto um pouco trazia dor de conforto. Eu falei sobre perdão, e no final uma mulher, ela disse: pastor, hoje eu sou uma mulher rica, eu sou bem sucedida, mas eu conquistei tudo isso para provar para o meu pai que ele estava errado. Porque ele dizia: você nunca vai ser ninguém na vida. E eu, para provar que ele estava errado, eu trabalhei, pastor, eu trabalhei muito. Eu ralei, eu passei coisas terríveis, e eu venci. E aí ela começou a chorar. Mas quando ele morreu, eu tinha condição de dar um enterro digno para ele, e eu não fiz nada. E eu disse: você tem uma mágoa viva de alguém que já está morto. Você está presa a alguém que já morreu. Perdoe seu pai. Mas olha o poder de uma palavra. Às vezes filhos decidem sair de casa por causa de uma palavra de um pai ou de uma mãe. Fazer coisas erradas por causa de uma palavra de um pai e de uma mãe. Irmãos, você precisa conhecer o que Deus diz sobre você, para que quando alguém disser algo contrário ao que Deus diz, você rejeitar isso imediatamente. Vou embora. Diga amém. Para o seu bem. Está processando? Eu vou repetir. Você precisa conhecer o que Deus diz sobre você, para que quando alguém disser algo contrário ao que Deus diz, você rejeitar isso imediatamente. Eu já vi pais dizer para os filhos assim: você é um vagabundo, você é um drogado, você é uma prostituta, você é um homossexual, você é isso e aquilo. E as pessoas se ressentirem com essa palavra, e aí no ressentimento o diabo entra. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 4. Eu vou mostrar algo para vocês, precioso. 2 Crônicas, capítulo 4.
Segundas não, Primeiras Crônicas. Quem achou diz amém. Diz assim a palavra do Senhor: Jabes foi mais ilustre, ou Jabes, foi mais ilustre do que seus irmãos. A sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo, porque em dores o dei à luz. Jabes significa aquele que causa dor. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, quem dera me abençoasses e expandisses o meu território. Que a tua mão esteja comigo, preserva-me do mal, para que não me sobrevenha a aflição. E o que é que diz o final aí? E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Foi alguém que recebeu um decreto negativo ao seu respeito, mas ele não aceitou esse decreto, e ele foi buscar em Deus a anulação desse decreto. Amém, irmãos? Foi alguém que disse: Deus, o Senhor é quem tem poder de mudar a minha vida, e eu vou recorrer a Ti. E ele insistentemente, durante muito tempo, ele repetia essa oração, e a Bíblia diz: Deus concedeu o que ele tinha pedido. Irmãos, eu vejo isso aqui, e eu linko com, essa palavra é legal, né? Eu linko com o que Jesus conta na parábola do juiz iníquo. Havia um juiz iníquo e havia também uma viúva que todos os dias ia na porta do juiz e importunava o juiz: julga a minha causa, Senhor. E o juiz, depois de um tempo, disse: embora eu não temo a Deus, nem respeite homem algum, porquanto essa mulher me importuna, eu vou julgar a causa dela, para me ver livre desse incômodo. E aí Jesus disse: ouça o que disse o juiz: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite? Embora pareça, há uma diferença entre ser e parecer, pareça demorado em ouvi-los, em atendê-los. Fale para o seu irmão assim: aprenda o caminho da incomodação. Incomode a Deus. Ore ao Senhor até que Ele mude a sua história. Dê um aplauso a Ele, amém? 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 Deus tem plano para a sua vida. Vou repetir: Deus tem planos para a sua vida. Jeremias 29:11 diz assim: sei os planos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então diga para o seu irmão: Deus tem planos para a sua vida. Planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Os planos de Deus não são planos de morte, são planos de vida. Amém, irmãos? Atos 13, verso 2 a 4 diz assim: e servindo eles ao Senhor, aqueles que estavam em Antioquia, verso 1, nós não vamos ler. E servindo eles ao Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram, enviados, pois pelo Espírito Santo desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Atos 13, de 2 a 4. Esse texto ele é fantástico, primeiro porque diz assim: disse o Espírito Santo fala, amém? O Espírito Santo é uma pessoa. Alguns dizem que o Espírito Santo é uma força, a força ativa de Deus, força não fala. E ele diz assim: separai-me, ou seja, separai para mim. Vontade, força não tem vontade, pessoa tem. Para a obra que eu tenho chamado, ele tem planos. Disse o Espírito Santo: separai-me agora. Para a obra que eu tenho chamado, chamou pelo nome Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. E a Bíblia diz que eles
jejuando e orando, impor as mãos e os despediram. Irmãos, aqui nós temos alguns segredos. A oração, ela desata o propósito de Deus na nossa vida, amém? Irmãos, o jejum nos dá discernimento do propósito de Deus para as nossas vidas. Ninguém disse amém na hora do jejum? Queridos, a oração e o jejum vão quebrar toda a força da resistência do inimigo contra o seu desígnio, contra o seu propósito. Agora, voltando a Provérbios 20, verso 5. Nós lemos o coração, o propósitos do coração humano são como águas profundas, mas quem é inteligente sabe como trazê-los à tona. Eu quero ler em outras versões. A King James atualizada diz assim: como águas profundas são os propósitos do coração humano, todavia quem tem discernimento sabe como trazê-los à tona. A palavra discernimento, ela é diferente de inteligência, porque a inteligência é algo nosso. O discernimento não é algo nosso, é algo que Deus nos dá. Inteligência é a capacidade de responder bem às circunstâncias, ao novo. Existem pessoas que têm conhecimento, que é informação, mas não têm inteligência. Mas o discernimento, irmãos, não é fruto de inteligência, porque muitas pessoas muito inteligentes, formadas com mestrados, doutorados, pós-doutorados, muitas vezes tomam decisões equivocadas por falta de discernimento. Então, quando esse texto diz assim que a pessoa que tem discernimento vai trazê-los à tona, e alguns dias atrás eu me deparei com esse texto na Bíblia judaica, é a Bíblia que os judeus usam, né? Que é em hebraico chamado Tanakh. E ele diz assim: o desígnio dentro do coração do homem é como água profunda, mas o homem de entendimento o faz aflorar. O que é desígnio? Desígnio é uma palavra parecida com desenho. Hein? Desígnio fala da construção que Deus te deu. Foi Deus quem te desenhou, com todas as características que você tem. Altura, cor da pele, todas as características suas. Não vou aprofundar nisso aqui, você sabe o que é isso. E Deus te deu essas características com um propósito. Com um propósito. E nós precisamos entender isso, que a Bíblia fala assim: o desígnio dentro do coração, e eu acho interessante esse texto, porque fala o desígnio e não os propósitos. Mas o desígnio é algo original de Deus para nós. Dentro do coração do homem é como água profunda. Agora deixa eu dizer algo para vocês. Você sabia que os cientistas, nós estamos no ano 2023 da era cristã, da era comum, e que nos últimos mais de 100 anos, houve o cumprimento da profecia de Daniel, que diz: nos últimos tempos o saber se multiplicaria. Ok? Então, as ciências conseguiu levar o homem à lua. E tantas coisas. E hoje, em pleno século 21, com todo o avanço tecnológico, os cientistas sabem mais sobre o espaço do que as profundezas dos oceanos. Sabia disso?
que existem mais coisas a serem descobertas nos oceanos, nas águas profundas, do que no espaço. Conseguiram olhar estrelas, planetas, a milhares e milhões de anos-luz, mas não conseguem, e existe uma palavra, não dá tempo de traduzir explicar bem hoje, perscrutar as profundezas do oceano. E agora vamos ler esse texto de novo. Olha o que diz assim: o desígnio dentro do coração do homem é como água profunda, mas o homem de discernimento, de entendimento, o faz aflorar. O que é fazer aflorar? Trazer à superfície, a flor da água, ou seja, tornar visível. Então, irmãos, a Bíblia diz que as coisas que olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem subiu ao coração humano, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus tem planos tremendos para você. Planos que Ele plantou no seu coração, e muitas vezes em forma de sonhos. Às vezes, nós temos sonhos que eles são tão grandes que a gente não tem coragem de contar para ninguém, porque vão dizer assim: você está louco. Existem sonhos, irmãos, que são devaneios infantis. Mas existem sonhos que Deus revelou para a gente desde quando a gente era criança. Deus falou para José em sonho que ele seria governante. E era governante da maior potência daquela época, que era o Egito. Em sonho, Deus falou com ele. E aí começa o processo de Deus de trazer esse desígnio à tona. E aí foi um processo. Esse processo não foi fácil e não foi sem dor. Então, irmãos, trazer os desígnios à tona não é romantismo, é trabalho. Você está disposto a pagar o preço? Vocês estão silenciosos hoje. É, né? Deixa eu lhe dizer algo. Você pode ser só mais um no meio da multidão. Eu nasci em Feira de Santana. E às vezes eu vou lá. E aí eu encontro pessoas que fazem, vamos dizer, colocar assim, 10 anos, 20 anos, que eu não encontrava. E as pessoas vivem a mesma praça, o mesmo banco, o mesmo bosque, o mesmo jardim, nada mudou. Não crescem, não avançam. Irmãos, isso me dói o coração. Você não tem ideia do potencial que Deus depositou dentro de você. Quando Einstein morreu, pegaram o cérebro dele, partiram em partes, e foi mandado para laboratórios de várias universidades. Laboratórios brilhantes. E esses laboratórios analisaram o cérebro de Albert Einstein. E chegaram à conclusão de que é um cérebro igual a de qualquer pessoa comum.
Albert Einstein, ele ganhou um prêmio Nobel. E quando você acessa um elevador, se você tem medo de elevador, vai na Ality. Para perder o medo, que é o segundo andar. Passa no consultório de Raquel, que também tem o primeiro andar. Quando você acessa o elevador, todo elevador para abrir e fechar a porta, tem um sensor que é um sensor de luz. Então, se você coloca ali, a porta mantém aberta. Se não tem nenhuma detecção. Foi uma invenção de Einstein aquilo ali. E tantas outras coisas. Até a física quântica, um monte de coisas. Inclusive a questão da bomba atômica. Era um cérebro comum. Mas qual era a diferença? É porque ele decidiu explorar isso aqui. Irmãos, duas coisas são dádivas de Deus. As nossas maiores dádivas. O nosso cérebro e o nosso tempo. Você pode passar a vida desperdiçando os dois. Passando 2, 3, 4 horas vendo besteira nas redes sociais. Ou você pode dizer assim: Deus tem um propósito na minha vida e eu vou viver esse propósito. Eu vou descobrir qual é esse propósito, eu vou descobrir quais as habilidades que eu preciso ter para viver esse propósito, e eu vou adquirir essas habilidades. Como é que alguém sonha ser profeta entre as nações e não estuda um idioma estrangeiro? Como é que alguém sonha, eu quero ser um pregador da palavra e não estuda a palavra? As incoerências humanas. As pessoas não têm tempo para Jesus e querem passar a eternidade com Ele. Como descobrir o propósito? Aí você vai responder orando, jejuando, servindo, fazendo aquilo que vier às mãos para fazer. Eu vou dizer algo para vocês: o diabo investe pesado para nos tirar da comunhão e da busca pela presença de Deus. E eu ouvi uma frase um dia desse: sem repetição não se cria o hábito. E um dos erros nossos é confiar na força de vontade. Por isso eu escrevi o livro O Poder do Hábito da Oração. Você acha que é todo dia que eu acordo com vontade de orar? A carne não quer isso. Mas eu vou dizer para você como descobrir o propósito de Deus para a sua vida. E é muito simples. Ouvindo a Deus. Vamos ficar em pé? Irmão, se você observar a vida de Jesus, ele tinha um hábito da oração. A oração para ele era um estilo de vida. Os discípulos entenderam isso. Oração não é mera repetição religiosa, não é uma mera obrigação religiosa. Oração é conectar-se com Deus. Colocar as nossas dores, as nossas queixas, os nossos sonhos diante dele e ouvir o que ele diz.
Uma vez, um pastor, por ouvir calúnias acerca de Aede, era o nosso pastor. Ele disse para mim: Aede tem 2 demônios que prendem a vida dela e vai destruir seu casamento e seu ministério. Eu respeitava muito aquele homem. E eu me tranquei com Deus. Porque aquelas palavras eram muito duras. E eu fiquei em jejum em uma chácara. 2, 3 dias, eu não lembro quanto tempo. Mas eu lembro que em lágrimas, eu estava dizendo: Deus, fala comigo acerca dessa palavra. E Deus disse assim: Ele não falou por mim. Eu abri a Bíblia, e o texto que eu abri, o Senhor dizia assim: eu não o enviei a falar isso. Mais ou menos assim. Eu comecei a chorar. Porque eu falei para você, palavra tem poder. Existem muitas pessoas que acham que estão vivendo a vontade de Deus, mas estão vivendo fruto de palavras liberadas na sua direção. E que você precisa dizer: Deus, o que o Senhor diz a meu respeito. Tem gente que olha para si mesmo e se acha um derrotado, uma derrotada, um fracassado, uma fracassada. Tem gente que olha para si mesmo e diz: eu sou feio, eu sou feia, eu nunca vou casar, ninguém nunca vai me amar. Porque ouviu isso. A apóstola, ela participou de uma mentoria, e uma das colegas nunca abriu a câmera. E na última reunião dessa mentoria, a doutora Ilma Cunha disse: abra a câmera. Era uma mulher linda, mas ela se achava feia, porque ela ouviu isso o tempo todo. Então muitas vezes você está preso à palavra, ao invés de estar ligado ao propósito. E o propósito na sua vida vai começar a fluir quando você mergulhar em Deus. Para discernir o que Ele tem a seu respeito. Comece a orar.